Pastor Celso Gonçalves. No Novo Testamento, no livro de Atos, lemos a respeito de um jovem chamado Estevão. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos começaram a evangelizar o mundo e nomearam Estevão como diácono da igreja. Ele era muito usado por Deus e pregava o evangelho com muita ousadia. No entanto, os líderes religiosos da época estavam furiosos com todos aqueles que insistiam em falar de Jesus e daquilo que ele podia fazer na vida das pessoas. Então chamaram Estevão para depor no Sinédrio, um tribunal onde podia se decidir sobre a vida e a morte de qualquer pessoa em Jerusalém. Aquele jovem poderia ter evitado a perseguição contra ele, pois tinha uma vida inteira pela frente. Mas ele não abriu mão de sua fé em Cristo e ainda enxergou uma oportunidade de pregar o Evangelho. Veja o que a Bíblia diz em Atos 6, de 8 a 10. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Um moço tão novo, tão cheio de Deus, causou muita revolta entre aqueles que se achavam o dono da verdade. Com isso, inventaram mentiras contra ele e apresentaram falsas testemunhas. E quando perguntaram a Estevão se as acusações eram falsas, ele não se defendeu, mas mostrou nas Escrituras que todos ali eram rebeldes e desobedientes a Deus, pois haviam matado o Salvador Jesus Cristo, assim como seus antepassados mataram os profetas que anunciaram a sua vinda. Naquela hora eles ficaram com tanta raiva que apedrejaram Estevão até a morte, fazendo dele o primeiro mártir da igreja. Em seguida, as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo. Quando um jovem morre, nós sempre achamos que ele não conseguiu atingir todo o seu potencial. Isso acontece porque todos nós queremos ter uma vida longa, cheia de sonhos para realizar. Mas quem pode dizer quanto tempo é suficiente? Só Deus sabe disso. Eu não sei quantos anos ainda você e eu viveremos nessa terra, pois não decidimos quando será o nosso último dia. Mas todos nós escolhemos o que fazer com esse pequeno intervalo entre o nascimento e a morte. Por isso, reflita. Você tem desperdiçado o seu tempo com coisas inúteis ou tem buscado viver com Cristo e fazer o bem para as pessoas? A escolha está nas suas mãos. Então tome a atitude de colocar sua vida nas mãos do Senhor e diga a Ele que quer fazer a vontade dEle a partir de hoje. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Amém. Obrigado, Pai. Viver perto do Senhor é a única decisão. Ajude-nos a entender e praticar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move.